O Brasil era uma colônia. Vale uma observação: Tito Livio Ferreira em suas obras argumenta que o termo colônia não era usado na época do domínio português no Brasil, mas sim Estado do Brasil ou Reino do Brasil para se referir à região colonial no período entre 1572 e 1815. A luta pela independência começou a ganhar força no início do século XIX. A independência foi declarada oficialmente em 1822, mas a luta pela autonomia e pela construção de uma nação brasileira continuou por muitos anos. Os brasileiros tendem a achar que a independência foi um processo pacífico e de fácil solução, pois seria apenas a passagem do poder de pai para filho. Porém, isso não é verdade. O historiador José Honório Rodrigues é conhecido por enfatizar a dimensão violenta do processo de independência do Brasil, argumentando que houve conflitos armados, revoltas populares e repressão por parte do governo português. Entre os episódios de violência que marcaram o processo de independência, podemos citar a Guerra da Independência na Bahia, que durou de 1822 a 1823 e envolveu combates entre tropas brasileiras e portuguesas, além da participação de grupos populares e escravos libertos. Também ocorreram conflitos em outras regiões do país, como no Maranhão e no Pará. Rodrigues argumenta que a independência do Brasil foi uma ruptura violenta com a ordem colonial, e que as elites brasileiras lutaram contra Portugal para preservar seus interesses econômicos e políticos. Ele destaca que a independência não foi um movimento popular, mas sim liderado pelas elites locais, que viram a oportunidade de se libertar do controle português e estabelecer uma nova ordem política. Uma das principais críticas de Rodrigues ao processo de independência é que ele não levou em conta os interesses das camadas populares da sociedade brasileira. Ele argumenta que a independência foi uma conquista das elites locais, que mantiveram o controle do poder político e econômico do país, enquanto a maioria da população continuou vivendo em condições precárias. Além disso, Rodrigues destaca que a independência do Brasil foi marcada por conflitos armados e tensões sociais em várias regiões do país. Ele menciona, por exemplo, a revolta de Felipe Patroni no Pará, a rebelião liderada pelo coronel Domingos Jorge Velho no Maranhão e a luta pela independência na Bahia, que envolveu várias batalhas e conflitos. Dom Pedro I desempenhou um papel fundamental na formação da identidade nacional brasileira e na união do país como uma nação. Quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 1822, o país era composto por diversas regiões com interesses políticos e econômicos distintos, além de contar com diferentes grupos étnicos e culturais. No processo de independência, Dom Pedro I uniu diferentes setores da sociedade brasileira em torno de um objetivo comum: a criação de um Estado-nação independente. Ele liderou as forças que lutaram contra Portugal, reforçando o sentimento de unidade entre os brasileiros e consolidando a soberania nacional. Por fim, é importante destacar que o processo de independência do Brasil foi complexo e multifacetado, envolvendo não apenas conflitos armados, mas também negociações e diálogos entre as elites portuguesas e brasileiras. Embora a independência tenha sido declarada oficialmente em 1822, a luta pela autonomia e pela construção de uma nação brasileira continuou por muitos anos, e as tensões sociais e políticas que marcaram esse período ainda reverberam na sociedade brasileira atual.